Bom dia, a paz do Senhor Jesus para todos e a todas, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? O autor e consumador da nossa fé. A Ele toda honra, a Ele toda glória. É por causa dele que nós estamos de pé, né? É a graça e a misericórdia desse Deus tão lindo que cuida tanto de mim quanto de você, amém? Amados, a palavra de Deus hoje que o Espírito Santo colocou foi 2 Reis 3, do 10 ao 13. Amém? Então vamos ler, amém? Do 2 Reis, capítulo 3, versículo 10 ao 13. Então disse o rei de Israel: Ai, o Senhor chamou a estes reis para entregar nas mãos de Moabe. Perguntou, porém, Josafá: Não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? Respondeu um dos servos do rei de Israel: Aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Disse Josafá: Está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom desceram a ter com ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: Que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai, aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: Não, porque o Senhor é quem chamou estes 3 reis para entregar nas mãos de Moabe, né? Que palavra gloriosa, né? Amados, aqui em 2 Reis, no versículo 10, né? Os reis aqui estão reunidos e enfrentando a falta de água, né? E a possibilidade de derrota para os moabitas, né? A situação ali, amados, era muito crítica. A situação era muito crítica mesmo, exigia uma solução. Aí aqui no 11... Desculpa, irmãos. Aí aqui no 11, Josafá, o rei de Judá, né? Ele questiona se por acaso, né, algum profeta do Senhor por perto, né, para que possa buscar a orientação de Deus. Ou seja, né, aqui já estava o Josafá, o rei de Judá, já estava assim, preocupado com aquela situação e precisava de uma intervenção divina da parte do Senhor, né? Então ele estava o quê? Procurando alguém ali por perto, se alguém ali, né, tivesse como dar uma orientação de Deus para ele, né? Então no versículo 12, Jeorão, rei de Israel, mostra sua incredulidade, dizendo que é melhor consultar os profetas de seus países, os falsos profetas de Baal, e não o profeta Eliseu. Ou seja, né, Jeorão, o rei de Israel, ele era muito incrédulo, irmãos, era incrédulo. Então, o que ele confiava? Ele confiava, aleluia, olha para você ver, nos profetas dos países deles, ou seja, os falsos profetas de Baal, né? Mas o Jeorão não estava confiando, aleluia, na vida de Eliseu, que Eliseu tinha um compromisso com Deus. Eliseu era profeta do Senhor. Porém, Jeorão tentou, né, colocar impedimento ali, ou seja, né, mostrou sua incredulidade ali naquele momento, né? Então Josafá, no 13, fala, né? Josafá, mais piedoso, insiste que é importante buscar a palavra do Senhor através de Eliseu. Porque Josafá, amados, já tem no seu coração, ele sabe que Eliseu é homem de Deus, é profeta de Deus. Mas o que acontece? Na nossa vida levanta Sambalat e Tobias, aleluia, que colocam, né, a nossa vida numa situação de interrogação. Será que Deus usa mesmo fulano? Será que Deus usa mesmo ciclano? Tá vendo? Isso aí, amados, é porque levanta sim pessoas, né, para tentar tirar o meu e o seu nome de algum lugar, para tentar nos diminuir, mas maior é Deus que nos exalta, que nos honra, não é verdade? Porque o nosso Deus, ele é fiel, né? Então, irmãos, a importância da liderança espiritual. O versículo demonstra a importância de buscar a orientação de Deus em momentos de crise, especialmente através de líderes espirituais como Eliseu, né? Porque olha para você ver, amados, a gente tem, aleluia, que buscar a orientação em Deus e tomar cuidado por conta das pessoas que virão, né, colocando dúvidas em nós a respeito daquele servo, daquela serva que é usada do Senhor, né?
A diferença entre fé e incredulidade, né? Jeorão representa a incredulidade e a falta de confiança em Deus, enquanto Josafá demonstra fé e a busca a direção divina. Irmãos, é tremendo. E o perigo da idolatria. A menção aos profetas de Baal por Jeorão ressalta a influência da idolatria, a resistência à adoração verdadeira. Amados, nós temos que entender que não há outro Deus, né, a não ser o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não existe, amados, não existe outro Deus, não. É só Jesus mesmo. Os outros, a gente tem que entender que nós só temos um Deus que nós precisamos confiar, né? E principalmente neste momento aqui, né? Em momento de crise, eles estavam passando por uma crise terrível, né? Enfrentando a falta de água naquele lugar, né? Então, enfrentaram a falta de água e a possibilidade de derrota para os moabitas, né? Só que ali tinha o profeta Eliseu, né? Um homem muito usado por Deus, né? Eu acho mais bonito nessa passagem é que Josafá, amados, eu acho lindo porque Josafá, ele demonstra uma fé, né? Assim, uma fé tão grande em Deus, que Deus usava, assim, o profeta Eliseu, né? Através da vida de Eliseu para comunicar-se com ele. Ou seja, ele de maneira nenhuma, ele quis consultar outros deuses de Baal, não. Enquanto Jeorão, ele representa a incredulidade e a falta de confiança em Deus, né? E hoje em dia não tá diferente, amados, porque hoje em dia muitas pessoas não confiam em Deus, né? Não acreditam em Deus, não acreditam, né? Que Ele faz cessar a guerra, faz cessar o choro, né? Que Ele restitui, que Ele restaura. Então nós precisamos compreender que Deus, Ele é o Deus do impossível e que, principalmente nos momentos de crise da nossa vida, né? Deus está conosco e vai nos garantir a vitória, mas nós precisamos erguer a nossa cabeça, né? E confiar no Senhor Jesus, né? Para receber a orientação de Deus é preciso humildade e reconhecimento da soberania divina, né? O que Jeorão parece não demonstrar, porque Jeorão realmente não demonstrava, não tinha fé a Deus, né? Ele tinha fé a outros deuses, Baal, e aí que está o perigo da idolatria, né? Então nós temos que entender, amém? Que só há um Deus no céu para livrar para livrar você, para cuidar de nós, né? E que no final, aleluia, glória a Deus, dá tudo certo. Porque Jesus é maravilhoso, né? E no 14 aqui fala, tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse, onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou. Olha para você ver, tá vendo? Olha o milagre do Senhor aí, né? Então, acontece o milagre do Senhor, né? Infelizmente, Jeorão demonstrou a incredulidade, mas Elias não temeu, continuou na fé, confiando e descansando em Deus, né? E a gente tem que entender, amados, que é muito importante a gente acreditar no Senhor e não deixar pessoas incrédulas, pessoas com palavras negativas, querem desanimar eu e você da caminhada, porque vai surgir, amados, vai surgir constantemente, mas nós precisamos colocar a nossa fé em um único só Deus, que pode entrar com providência na minha e na tua causa, pois Ele é um Deus do nosso socorro, da nossa providência, então nós temos que crer e confiar. Amém? Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um dos irmãos. Então, amados, né, fique com esta palavra no coração de vocês e que o Espírito Santo venha falar mais, né? No coraçãozinho de cada um de vocês, né? E que pra gente entender, amados, pra gente receber a orientação de Deus, é preciso humildade e reconhecimento, né? Da soberania divina, né? Aleluia, da grandeza do Senhor Jesus, porque Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso socorro, amém? Que Deus abençoe os irmãos, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus.